Fala galera do Movencast, tudo bem com vocês? Nosso papo de hoje é com o Pablo Pires e com o Bernardo Costa. Prazer em recebê-los. Prazer, Gaudi. Muito obrigado pelo convite e a equipe da Movencast aqui junto. Valeu, estou muito feliz em receber. Estar aqui com você. Muito valeu. Bom. Cara, vocês chegaram aqui através de um amigo em comum que até foi o co-host aqui, né? Eu gostei muito quando ele participou. Vocês chamam de Betinho, né? Eu chamo de Roberto. Vocês se conhecem? Como que é essa história aí? Quer apresentar, Pablo, a conexão aí? Assim, o Betinho se tornou um grande amigo, parceiro nosso. A gente se conheceu, um amigo em comum lá de uma empresa que ele atuava, nos apresentou quando a gente estava desenvolvendo a tese aqui da SAP, a gente ainda tentando entender. E ele, como ele passou no setor de educação e tal, ele já passou em todos os setores praticamente. Ele tem muito conhecimento lateral, né? Exato, essa é uma qualidade incrível dele, além de todas as outras, né? E aí a gente, assim que a gente conheceu, foi assim, paixão à primeira vista. Desde o início a gente se deu super bem ali, assim. E ele se interessou muito pela nossa tese, pelo que a gente estava tentando desenvolver ali naquele momento, ainda em processo de descoberta. E foi assim, desde o primeiro dia, um parceiro, e a gente está aí há mais de um ano, ou cerca de um ano, junto com ele, aí, desenvolvendo a SAP. Isso é legal, né? O poder do relacionamento e, às vezes, numa jornada aí, contar com uma pessoa que possa também ajudar algum caminho das pedras, né? Isso é bem interessante. A principal contribuição dele é trazer uma maturidade de uma empresa grande, de empresas grandes que ele já tinha passado, para uma empresa no começo. Então, é uma ponte, né? De você olhar para o processo completo. Foi essencial a participação dele até aqui. E precisa de muita generosidade para isso, né? Uma coisa que eu acho que ele tem muito, assim, que é de querer contribuir mesmo, sem vaidade ali, de tentar demonstrar. Ele contribuiu muito e contribui muito até hoje com a gente. Existe um certo perfil, né, de profissionais que tem a ver com isso, né? Que tem um propósito, né? Por vezes tem uma carreira muito sólida e em um certo momento você começa a ver um propósito de trazer o novo, trazer o fomentar dentro das perspectivas possíveis, né? Seja por entrega de um tempo, de um coach, de um advisor, seja por investimento, enfim, cada um vai uma jornada. Mas conta um pouquinho aí. O Pablo, dei uma olhada, que é você, né? Você trabalha muito, você tem uma vertente bastante da inovação, dessa parte do investimento. Aí já o Bernardo, ele é a primeira vez que eu recebo um médico aqui. Olha lá, que honra. E aí, dentro dessa jornada, conta um pouquinho da história de vocês. Conta, acho que o pessoal lá de casa quer saber também como que vocês se conheceram, o que uniu. Manda ver aí, conta um pouquinho aí dessa jornada pessoal de vocês. Legal. Então, assim, eu fiz ciência da computação lá em Belo Horizonte, né? Voltando lá atrás, na época da minha formação, fiz o FMG, um curso muito técnico, assim, né? Formava mestrandos, doutorandos, formei em 2001, então já tem um tempo aí já também de estrada. E eu sempre, naquela época, eu já era um cara buscando empreender, assim, durante a faculdade, a bolha do .com ali, você viveu isso também, eu ficava tentando ter ideias ali do que fazer, como desenvolver, como criar uma empresa. E não aconteceu durante a faculdade, eu fui para o mercado, virei gerente de projeto, segui na carreira de fábrica de software. Eu vi, você teve certificação nessa frente, tudo mais. Andei um pouco ali nessa área e anos depois um amigo me convidou para montar uma empresa junto com a família dele. Era uma administradora de cartões de crédito. Então, eu do nada saí da área de tecnologia e fui empreender, finalmente realizando meu sonho ali, num setor que eu não tinha nenhuma experiência, que era o sistema financeiro ali, né? Na época não era fintech, porque isso foi em 2008. Não tinha esse nome, né? Não tinha esse nome, mas depois se tornou uma fintech ali. E aí segui carreira, a empresa cresceu, participei aí de uma série de ecossistemas de empresa. Aí as startups no Brasil também, ali 2012 para cá começou a desenvolver, a gente já estava um pouco maduro, e aí veio o sistema de pagamentos brasileiro, que é o SPB, que meio que permitiu
as fintechs surgirem, amadurecerem. E quando isso aconteceu, eu olhei e falei, pô, agora é a hora, dá para a gente fazer outras coisas. E na época a gente teve a ideia de fazer um cartão de crédito com a marca das comunidades. E fizemos um cartão de crédito de Paraisópolis, que é a segunda maior favela aqui de São Paulo, né? E parte do valor transacionado revertia para os projetos sociais desenvolvidos pela União de Moradores ali. O retorno aí, vamos dizer assim, o cashback social era embutido dentro do modelo de negócio, né? Não era depois, né? E coletivo, né? Não era um cashback individual para mim, né? Era para minha comunidade, para nossa... Então foi um projeto assim muito incrível. Isso me conectou a uma série de ecossistemas da Endeavor. A gente foi acelerado lá pela Endeavor, Artemisia e outros programas. Saiu na Exame, tudo. Exame, o Nubank das favelas. Saiu assim, o Nubank das favelas. Isso foi em 2014. Eu acho que eu lembro desse tema aí. Foi muito inovador na época. E foi bem no início das fintechs. E na época eu até tive uma mentoria lá com o Davi Vélez, que foi o fundador do Nubank, né? E, pô, na época eu tinha, sei lá, 20 mil usuários, ele tinha 40, 50 mil usuários. Então foi um papo muito de... Tá tudo nascendo naquele momento. O engraçado é que, tanto no caso do Nubank que você comentou, como como que chamava o cartão? Chamava Cartão Paraisópolis. Era o próprio nome mesmo. Sim. O Cartão Paraisópolis, por trás tem um dos conceitos da empresa que é escalável, né? A empresa que ela é exponencial, que é trabalhar literalmente comunidades. O comunidades lá não tem a ver com ser uma comunidade, né? Do caso de o que a gente chama de favela ou de bairro, né? Tinha a ver com você juntar as pessoas com propósito. E o Nubank fez isso de um lado, de uma forma, e vocês também faziam, né? Que curioso. Então, e assim, na época tinha até uma dúvida, assim, pô, será que é legal a gente lançar com essa marca da Paraisópolis? E a gente fez uma pesquisa lá com moradores, 90% de orgulho de morar lá, queria continuar morando, né? E aí a gente olhou e falou, pô, essa marca é forte e tal. Então foi importante para a gente na época, só que foi muito ousado talvez na época para investidor, para assim, a gente na época não conseguimos captar investimento, acabou que essa empresa ficamos 2 anos ali ainda tal, e no fim ela foi vendida para outra empresa do setor. Mas o empreendedorismo às vezes passa por isso, que é o teste de hipótese, né? Às vezes uma ideia, uma inovação, ela vem antes do momento ideal. Perfeito. Mas aí ela dá o gancho para uma próxima sequência. Acho que a criação faz parte disso, né? Com certeza. Perfeito. E aí, assim, avançando um pouco no tempo, nós vendemos essa empresa, e aí eu me conectei anos depois ao ecossistema, o Hub de Inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então aí já vê que começa a aproximar aí da nossa história. Tá, tem algo chegando, né? Chegando. Exatamente. E aí, nessa história do Hub, eu, como portfólio ali, eu cuidava do portfólio de uma Venture Builder, né, que a gente apoiava startups que estavam nascendo ali no ecossistema. Fizemos uma palestra falando de inovação para alunos da Faculdade de Medicina da USP. E, assim, é incrível você entender que o aluno de Medicina da USP está pensando em startup, pensando em empreender, né? Passou uma semana... 2 deles me procuraram lá, e quando eles me procuraram, né, um deles é o Bernardo, falou, pô, tem uma ideia aqui e tal, e aí ele me apresentou, a gente se conheceu ali e falou, cara, isso que você está com essa sua tese é boa, eu estou atrás de alguma coisa aqui novamente para empreender, vamos juntos? E aí a gente se juntou. Bem interessante. Aí vocês se conheceram. E como foi essa jornada em medicina, inovação? Conta um pouco aí. Isso era final de 2023, né? Acho que foi novembro de 23, quando a gente se conheceu nesse evento. Olha, Gaudi, no início, até explicando esse estranhamento, né, do Pablo ou dos ouvintes aí que possam ter, né? Quando você imagina as faculdades de medicina tradicionais, você imagina que os alunos ali, os médicos formados, vão seguir um caminho tradicional na área, que na medicina significa fazer residência, especializações e trabalhar em clínicas ou no hospital. Mas dos últimos anos para cá, isso é um evento recente no Brasil, a gente tem visto cada vez mais crescer essa veia do empreendedorismo dentro das faculdades e, por que não, as faculdades de medicina. Eu não imaginava empreender.
assim, 23, eu estava no final, estava no internato, né, no final da graduação, que é uma fase super intensa da formação médica, que você está 24 horas por dia no hospital, vivendo a rotina, com pacientes. Mas eu sempre gostei de inovação, gostava de fazer coisas diferentes, já tinha experimentado alguns sistemas, gostava de tecnologia, para uso meu no dia a dia do hospital. Sim. Tentei fazer um mini aplicativo de prontuário eletrônico para escrever as informações meio que no corredor ali de um paciente para outro no celular, mas só consegui fazer a solução para uso próprio, isso não foi a mercado. E eu tinha essa questão dos flashcards, gostava muito de estudar, entendia muito da tecnologia, entendia muito dos algoritmos que eram envolvidos nessas tecnologias de ensino e aprendizado, só que eu usava, de novo, para uso próprio. Quando o Pedro, que é o terceiro founder aqui da SAP, me chamou, e o Pedro era, na época, presidente do conselho de inovação do HC, ele sentava na cadeira junto com os outros... Participante do conselho, sentava na cadeira junto com os decisores lá do hospital, e conhecia mais de perto Inova. Ele me chamou, ele falou, Bernardo, tá cheio de oportunidade, ninguém fez ainda, vamos para cima, você tem alguma ideia, tem alguma coisa que você queira subir de projeto? E aí, aquilo que eu fazia quase de hobby nos últimos 5, 6 anos, eu tirei da caixinha e falei, Pedrão, na verdade eu tenho uma ideia. E aí, no final de 23, novembro de 23, eu empacotei essa ideia, nem sabia o que era um pitch deck na época, uma apresentação de slides ali voltadas para isso, para o Pablo, lá no Hub. O Pablo amou a ideia e falou, meninos, se vocês toparem, eu quero estar junto com vocês nessa ideia. Eu brinco que para o empreendedor basta um duvido, né? O cara chegou, né, para você, né, o Pedro, né, pelo que eu entendi. Ah, legal, tal, provocou, né, fez um duvido, né? E aí surge. Eu gostei muito da sua apresentação e dessa provocação da relação da medicina com a inovação, porque de fato não é um desenho que vem logo à cabeça. Queria até explorar um pouquinho mais. Mas antes eu vou ter que fazer a pergunta, que é a pergunta da palavra desconhecida. Você comentou um negócio, olha, tem essa questão do flashcards. Aí eu buguei. Conta um pouquinho. O que é esse flashcards? Bom, vamos lá. Dito da maneira mais simples, e isso não é muito usado no Brasil, mas já era usado nos Estados Unidos desde os anos 70, o flashcard era uma cartolina, um papel, que na frente tinha uma pergunta e atrás tinha uma resposta. Isso era aplicado nos Estados Unidos desde a educação básica, para as crianças aprenderem ali os primeiros vocabulários, os primeiros conceitos, e eventualmente nas aulas de geografia, história, os assuntos do colégio normal. Basicamente, você testa, em vez de você só ler um resumo ou ler o livro, você vê a pergunta, pensa ali mentalmente ou escreve e vira o cartão para verificar se você acertou aquilo ali ou não. Nos anos 70, isso era cartolina, era tudo feito em papel. Só que de 96 em diante, isso foi digitalizado, como muitas coisas no mundo, né? A gente estava falando aqui no início da bolha do .com. E o flashcard não ficou de fora. Esses papéis dos anos 70 viraram perguntas e respostas dinâmicas, interativas, digitais. E os algoritmos de como você deve repetir esse jogo de perguntas e respostas foi ficando cada vez mais elaborado. O SM0 foi o inicial, a gente já está no SM18, só um exemplo aqui nominal de algoritmo. Esse seria um método de como indicar para revelar esses cartões. Assim. Isso. Como expor a pessoa ao cartão e revelar. Essa é a segunda parte da questão. Uma das técnicas de aprendizado que o flashcard proporcionava era essa interação com a pergunta e com a resposta, que já é muito mais eficaz do que um resumo. E a outra é você calcular quando exatamente você precisa repetir essa pergunta e resposta. É daqui a um dia? É daqui a 3 dias? Certo. É daqui a uma semana? Ou seja, o flashcards, a gente está falando de um método de aprendizado, geração de conhecimento, que já é testado na maior, vamos dizer assim, no maior ecossistema possível, no maior público-alvo possível, e só que isso não estava tão difundido. E aí o alicerce aí dessa abordagem de gestão de conhecimento está em cima do flashcards. Está em cima disso. E assim, não é só dessa aplicação em colégios americanos. A gente tem mais de 40 anos de literatura em psicologia de aprendizagem, validando a técnica, aplicando em diferentes cenários, diferentes conceitos.
assim, consistentemente, os 2 achados de literatura que mostram a eficácia do flashcard são esse. Você tem um estudo ativo, que você está pensando sobre as perguntas, em vez de só copiar num resumo, e que essas perguntas sejam repetidas ao longo do tempo. A gente vive na era da dopamina, né? Da entrega da dopamina, que é o scroll, você vê, pô, descoberta. Aí o neurociência estuda isso, né? As empresas se apoiam com isso. Aí dentro dos modelos até de gestão de empresa, mas de aprendizado, a gente fala do gamification, né? Perfeito. Vamos pôr um gamification porque aprende. Aí eu lembro que um tempo atrás tinha as pílulas de conhecimento. Perfeito. Aí eu lembro que eu era mais novinho, tinha 10 palavras por dia. Onde que o flashcard está nesse game? Ele é primo, irmão, evolução? Onde que mora dentro desse contexto? Ou não mora? Né? Mora. O flashcard é o irmão mais velho desse contexto. Essas ideias de pílulas de conhecimento, 10 palavras por dia captam essa ideia que está na literatura de que o aprendizado é mais eficaz se ele for feito aos poucos, em pequenas sessões de digestão e distribuído, né? Claro, com pílulas, geralmente é uma coisa que a pessoa consegue receber várias, né? Ao longo de um mês, de um semestre. Então, isso já é um passo não é numa boa direção. Não é por sobrecarga, é por constância e um certo ritmo, imagina. Por que eu falo que o flashcard é o irmão mais velho dessas ideias que a gente vê pulverizadas no ecossistema educacional? Porque o flashcard realmente envolve mais método, envolve uma sistemática, né? Um algoritmo de repetição espaçada, que é o nome técnico que a gente acaba usando, para como essa informação deve ser entregue. Então, ele é o irmão mais velho, ele é um método mais completo e mais robusto que justifica a eficácia dos demais. É interessante. Trazendo um pouco para o dia a dia, né? O Duolingo. Né? Sim, Você sim. descreveu aí o Duolingo, gamificação, pequeno. O Duolingo usa flashcards. Cada interaçãozinha daquela, cada perguntinha daquela é como se fosse um flashcard. Né? Então, esse método, esse formato está ganhando muita relevância. Né? Pô, exatamente. E até hoje, eu tenho uma filha de 12 anos, né, o jeito deles estudarem, o jeito deles focarem ali o tempo é cada dia mais favorável a esse tipo de ferramenta de aprendizado. A gente... um pouquinho só, assim... sou muito do mundo da agilidade e tal, e a gente... eu falo muito do enfim, são modelos, né? Que tem aquele que a gente fala que é o iterativo incremental, né? Que em vez de você fazer faz tudo de uma vez, até serve para as startups, né? Faz um pouquinho, roda de novo, vai ciclando em ciclos, Perfeito. Interações. Me parece que esse modelo de flashcards, ele tá na mesma veia, né? Perfeito. Você faz o primeiro ciclo, respira, tira uma foto de novo, faz outro ciclo, e aí você vai evoluindo. Cada vez que você vê a resposta, você compara o que você pensou ou escreveu com o gabarito, você se autoavalia e isso gera esses ciclos de feedback. Então, é um feedback que vai e vem. Quando vem de novo, você já... aquilo lá me corrigi da outra vez. Você já implementa uma nova ideia. E legal que se você pensar em regime isso e a pessoa interagindo, putz, sai muita informação de People Analytics dentro da empresa. Com certeza. Vai sair informação de orientação de... Eu fico imaginando. Aí depois vocês contam e assim... a gente gosta de ouvir muita história das pessoas, mas, pô, manda ver, conta bastante o que vocês acharem que é relevante em relação ao modelo de negócio, porque eu vejo que se você está numa empresa, tudo muito novo, né? Cada hora a sopa de letrinhas são coisas novas, mas em geral a galera que está na empresa, no modelo formal, começou a estudar, sei lá, vamos chutar aqui na faculdade, 4 anos atrás. Aí tem um monte de sopa de letrinha. E nem sempre as pessoas estão com o tempo ou o costume de ter um aprendizado... Como é que chama? Lifelong learning. Lifelong learning, perfeito. Aonde que nessa brincadeira o Flashcards e a SAP oferece o serviço para ajudar as empresas, as pessoas? Como que é? B2C, eu vou puxar B2B? aqui, vou amarrar um pouquinho a tua fala e eu passo para o Pablo complementar sobre o modelo de negócio. Perfeita a tua fala, Galdi. Realmente, a gamificação hoje só cresce. E a gente está saindo de achar que a gamificação é só uma coisinha de criança, de uma brincadeira de criança, para ser realmente uma ferramenta de aprendizado de alta eficácia, em ambiente sério de trabalho. O meu case mesmo da medicina, eu não teria colocado o meu aprendizado
nessa ferramenta, nessa técnica, se eu não acreditasse que isso, em última análise, ia beneficiar o meu cuidado aos pacientes. Você aplicou isso na sua vida? Na vida. Ok. Não só durante aquele momento que você falou algo de tecnologia, entendi. Você já aplicou essa base de conhecimento. Legal. Ao longo da faculdade Conta toda. Aí, você foi o tester. Sim. Não, assim, como que era o ambiente antes e agora, por exemplo. O que eu tô falando aqui é o que eu vivi, o que eu apliquei na minha vida e o que eu tive de resposta dos pacientes, felizmente muito positiva. E o legal dessa, né, conta, né? E o legal é se alguém fala assim, mas pô, você pode explicar algum caso aí que foi aplicado? Foi o meu. Isso é bom, pô. Isso dá valor, né? Eu entrei, Gaudi, em 2019 na Faculdade de Medicina da USP e, assim, não via quase nenhum computador aberto com softwares de flashcard. Eu tava praticamente sozinho. E fazendo flashcard eu doidado. Fiz mais de 10 mil flashcards aí ao longo do curso na mão. Manualmente. Né? E aí você desenvolveu o seu próprio flashcard. Isso, assistindo a aula e aí você ia fazendo aquele conteúdo. Sabe aquele caderno bonito que a gente tirava xerox? Esquece, eu não fazia resumo. Flashcards. Eu fazia flashcard. E assim, isso de 10 mil que eu fiz, de estudar, cara, mais de 50 mil aí, acumulados ao longo dos anos. E a questão é essa, assim, você acabava adquirindo experiência. Em vez de você só ler e reler o resumo, que era o que 90% dos alunos estavam fazendo, você se desafiava, era desconfortável de aprender no início, era uma coisa fora da caixinha, mas que te forçava o cérebro a lembrar de cada uma das informações, cada um dos cenários, cada uma das variações. Deixa eu fazer uma pergunta e enfim, o papo abriu agora. Por vezes, quando eu me via para aprender algo, tem nesse mindset do interativo incremental, por exemplo, eu quero aprender sobre marcenaria. Sabe? É um tema que eu comecei a estudar por questões pessoais, assim, desejo pessoal. Cara, tinha noção básica. Aí eu falo, mas, pô, marcenaria. Aí, se alguém me pergunta, vamos supor que eu tirei um flashcard de que alguém escreveu. Qual é o material que serve para prender um prego na parede? Pensei, não sei, virei, pô, é um martelo, objeto tal. Aí eu guardava esse flashcard e é o seguinte. Então eu tenho que partir de algo que eu já aprendi ou já tive um primeiro contato, ou eu posso partir do zero e tenho flashcards sobre liderança corporativa. E aí eu abro do zero, não entendi, vai. Como que funciona o processo? Qual que é o ponto que eu entro dentro do mundo do flashcards? Perfeito. A literatura é bem estabelecida quanto a isso. O momento ideal de entrar com flashcard é como uma ferramenta pós-aula, pós-revisão. Ok. Então, a pessoa teve uma exposição inicial, seja por vídeo, seja por uma aula presencial, mas hoje em dia a gente sabe que o EAD tá muito comum, né? As pessoas cada vez mais aprendem com a internet. E esse aprendizado é reforçado imediatamente por essa dinâmica de perguntas e respostas que o flashcard proporciona. Quer dizer que é proibido você ir direto para o flashcard, direto para os testes? Não. Você pode ir direto, você vai errar muito mais no início. Talvez você fique com muita dúvida não sabendo como é que o conhecimento se encaixa uma coisa na outra, mas eventualmente você vai estudando, vai aplicando aquilo ali, as coisas começam a se encaixar. Esse interativo incremental, essa evolução, parte de um ponto onde você recebe esse conhecimento inicial para você não cair num buraco negro. Exatamente. Assim. Aí todo o estímulo vira negativo, né? E tenta evitar também aquela coisa de você ter muita empolgação no início, você faz um curso no fim de semana, tem muita informação, você sai do curso todo, não, agora sim, agora eu vou, e aí isso vai se apagando ali com o tempo, né? Então é uma forma de você manter ativo, até interagindo com esse conteúdo, e aí ele fica mais tempo vivo com você, até que isso realmente é internalizado e aprendido. Eu não talvez eu já tenha lido algo assim, mas pô, é muito legal, quando eu falo de tecnologia, os familiares vêm para mim e me perguntam as coisas, né? Porque sabe que toda tecnologia, você tem um médico na mesa, você já faz consulta gratuita, né? Se não é para fazer a consulta, pelo menos é para aprender algo da medicina, que é um ramo que é muito nobre, talvez o mais nobre quando a gente fala de salvar e cuidar das vidas das pessoas. Quando a gente começa a ter vamos dizer assim, esse processo, desse aprendizado, a gente às vezes não sabe pôr o ritmo, às vezes a gente se perde, e às vezes o ritmo para mim é diferente da minha esposa, que é diferente da minha filha e tal. Como que funciona esse processo do aprendizado? Que você falou, tem o pico, mas talvez é melhor fazer a longo prazo.
o modelo de aprendizado, como funciona o cérebro para aprender, para reter, para aplicar, é igual em todas as pessoas? Como que o flashcard mapeia isso? Enfim, conta um pouquinho para a gente aí, que eu acho que é importante. Desculpa eu fazer uma pergunta um pouco mais longa, porque eu acho que isso não é só na esfera do conhecimento pessoal, né? A gente está falando também nas empresas que têm seus colaboradores, porque a empresa tem um conhecimento também, né? Perfeito. Onde que se usa o pessoal, esse aprendizado, esse encaixa na empresa, na parte de gestão de conhecimento corporativo e assim por diante. Quer começar, Pablo, ou eu puxo aí? Assim... Mas só não briguem, tá? Não, a pergunta foi boa aí. Opa, estrelinha pra mim aqui, ó. Muito bom. Bota a estrelinha aí. Muito bom, assim, encaixa essa experiência que o Bernardo trouxe, é a experiência da vida. Todo mundo, em algum momento, você entra dentro de uma nova jornada e você precisa acumular uma quantidade X de absorção ali daquele conteúdo que você precisa. Isso acontece nas empresas, acontece nas faculdades, acontece nas escolas, acontece até na vida pessoal, o exemplo da marcenaria ali que você deu. Então, assim, dá para aplicar em todos os contextos esse formato de estudo, assim, né? E... Enfim, não sei se você quer trazer um pouco de... Explicando um pouco, assim, bem simplificado, sem entrar em terminologias técnicas aqui, para ficar mais bacana, né, de acompanhar. Da mesma maneira que os fios de cobre da tua casa conectam a eletricidade do teu quarto, da cozinha, para que as luzes acendam, as informações no nosso cérebro funcionam por conexões elétricas, são os fios de cobre na nossa cabeça. Quando a gente treina, efetivamente, a gente... coloca o cérebro diante de um desafio, como é uma pergunta que você... esqueci o material do prego ali na minha aula de marcenaria. E você lembra, ou você checa um gabarito, é como se a fiação de cobre, a conexão elétrica, estivesse ficando cada vez mais forte. Então você imagina que se você repetir isso 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, eventualmente essa conexão elétrica vai ficar robusta o suficiente para você lembrar para o resto da vida. De maneira muito simples, é isso que acontece com a repetição. Fica menos volátil, né? Fica menos volátil o conhecimento. Perfeito. Então a conexão fica mais sólida. É aquela sensação mesmo que a gente sente quando a gente está aprendendo uma coisa nova. Putz, peguei. Putz, ficou claro. Essa sensação do peguei é muito engraçado, né? Acontece na nossa profissão, acontece no esporte. E você fala, não tô entendendo, não tá indo, não tá acontecendo. De repente, um dia você acorda, aquilo... E aí, amarrando a tua fala do início, a gente tá hoje com muita rede social, o pessoal tá muito distraído, não tá conseguindo mais sentar para ler um livro. Qual que é a oportunidade disso aqui? Quando a pessoa, o aluno, especialmente a criança, tem essa sensação de putz, peguei, isso é sensacional. Ela entende por que o aprendizado é gostoso, por que é uma atividade que vale a pena na sua vida ser desempenhada, ser um carro-chefe da sua vida, né? Você não para de aprender. E aí, a gente ganha uma geração, sabe? Você conquistar a geração mais nova de que aprender vale a pena, de que aprender pode ser gostoso, pode ser divertido, pode gerar múltiplos momentos desse de, nossa, peguei, que gostoso entender esse assunto novo que eu tanto queria. É a dopamina do bem, né? Essa é a dopamina. Ao invés de você ficar... o pessoal até brinca, né? Uma vez eu vi um daqueles, sem polemizar, mas pelo menos eu só tô reagindo a algo que eu vi na internet. Mostrou lá o tipo de conteúdo do TikTok no Brasil, X, o tipo de conteúdo do TikTok chinês. Cara, tem mais a ver com o flashcard do que com a vidinha, alguma coisa assim. É conteúdo rico, cara, coisas de construção mesmo, né? Bem interessante. E a questão da dopamina está envolvida aí, pelo que me parece que tem um grau aí de conquista, né? Tem com certeza um grau de conquista. Você vai conquista. E esses elementos de gamificação são colocados não para bater um checklist, como infelizmente a gente vê muitas vezes ser aplicados, mas eles estão lá para motivar o aluno a ficar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, se dedicar e terminar a sessão de estudo. Viajando, assim, às vezes uma vez um colega ele falou para mim, Rodrigo, precisa decidir uma coisa faz sentido ou não, joga ela nos limites. Joga para o limite zerado e para o limite do infinito, né? Eu fico vendo que, por exemplo, uma estratégia dessa de flashcards, se você jogar
fizer muito pouco, tá, obviamente, né? Mas se jogar no limite do infinito, isso pode ser até um modelo de educação, né? Perfeito. Onde você não precisa doutrinar as pessoas e fazer todo mundo anugado, né? Agora forma... Porque assim, a gente vê desculpa eu abri de novo, mas a formação dos profissionais hoje para o mercado, ela fica bem abaixo porque as temáticas são diferentes. Por exemplo, eu fiz engenharia. Legal, fiz engenharia 6 anos. Cara, aprendi um monte de coisa lá que eu sequer usei na vida. Legal, posso saber, tá, engenheiro, tá, não sei o quê, mas, pô, será que eu não poderia ter feito um kit de flashcard aqui, mais outro, e ter me tornado mais robusto naquilo que é necessário? Eu me dei conta que a gente ainda não tinha respondido a parte de personalização da sua pergunta Boa, anterior. vamos juntar mas tudo então. esse gancho que você fez é importante. É exatamente essa a ideia, Galdi. Aquilo que repete fica. Então, você poder escolher aquilo que você está treinando é uma maneira de escolher o que fica. No mínimo, uma questão inteligente. Isso. Ou pelo menos lógica. Como é que a sua carreira vai se desenvolver, quais são as habilidades que você quer para o longo prazo. Então, esse é um aspecto da personalização. O outro é mais técnico, é do ponto de vista do algoritmo. Que quanto mais você usa a plataforma, mais o algoritmo se adapta e entende. Pô, pro Galdi lembrar, ele costuma funcionar bem, costuma acertar bastante. Quando a repetição vem em 1 dia, 3 dias, 1 semana... e 10 dias em seguida. E o momento da IA para isso é absurdo. Isso aí você matou aí um link importante, né? A IA ajuda tanto na geração do conteúdo, né? Para converter materiais já existentes em flashcards, quanto também na questão do algoritmo, da eficiência do algoritmo, que está cada dia melhor para poder otimizar essa curva. Porque é muito conteúdo. Eu não posso revisar tudo todo dia, o tempo todo. Então, eu preciso otimizar, porque senão a gente bombardeia com muita informação e fica cansativo. Né? O Duolingo é legal por quê? Porque é gostoso. As pessoas estão aprendendo, estão usando, mas de um jeito leve. E aí é como se a gente tivesse o Duolingo de todas as coisas. A gente brinca lá que é como se a SAP permitisse que a gente transformasse o conteúdo corporativo, da educação corporativa ali, num Duolingozinho ali. Né? E aí você vai navegando nessa jornada de aprendizado conforme também a personalização, né? Cada pessoa tem um ritmo, tem às vezes na segunda, na terceira vez que vai acertar. E outra coisa que eu acho legal também... Quando fala assim, na segunda ou terceira vez vai acertar, você diz assim, é de uma temática, do mesmo tema, ou o mesmo card? Pode ser. Imagina, vamos pegar um exemplo. Assim, digamos que tem um capítulo conceitualmente de um livro. Errar, às vezes pode ser até melhor, né? Isso, é isso que eu ia falar. Eu ia chegar nisso. O errar aqui não é um problema. Faz parte do processo. Num cenário desse, quando eu começasse a acertar muito, eu ia chegar à conclusão de que aquele domínio de informação, talvez eu já estou esgotando ele. Ele vai mais tempo. Próximo nível. Ele joga mais tempo, Sim. entendeu? Tipo assim, eu não preciso checar amanhã se você sabe isso. Você já respondeu 4 vezes, certo? Vamos ver daqui 90 dias, vamos ver daqui... E aí vai jogando para frente. Então você é sempre, de certa forma, desafiado com algo novo também, entendeu? Deixa eu fazer um comentário aqui que eu não posso perder essa oportunidade. Rolou um gancho aqui. Rolou um gancho. Hora do corte, vai. A gente tratou por muito tempo a educação, erros no processo educacional como punitivos. Então você erra na prova, é pancada na cabeça, é nota baixa, dentro de casa os pais batendo no filho, olha, isso aqui tá errado. Quando o que a gente aprende da literatura técnica do assunto é exatamente o contrário. É na verdade, ter um ambiente seguro para errar, que você possa errar, entender o que você errou, aplicar esse feedback numa nova sessão, numa nova tentativa e iterar no processo. Mas é que essa é a origem da escola, conforme os gregos idealizaram. Né? Exatamente. O processo pós-revolução industrial criou a escola fabril, né? Que era para criar funcionário na escola. Né? E olha que cruel, a gente, em educação de adultos, né? A palavra técnica que a gente está falando aqui é andragogia, né? O estudo de adultos, e a educação corporativa passa por isso. Não tem outra... Está associado diretamente. Está associado diretamente. O adulto muitas vezes tem vergonha, né, de errar. Para ele pode representar uma ameaça para o emprego dele, ele pode ser mal visto pelos colegas de trabalho. Quando, de novo, a gente precisava de ambientes seguros para erro, para a pessoa poder se desenvolver e conseguir ter uma entrega mais eficaz, mais bacana. Certa temática, aqui não é... Eu gostei da palavra do criar um ambiente.
putz, você está fazendo algo de impacto drástico, vamos dizer assim, né? Pô, ali não, talvez o erro seja menos aceitável. Agora tem um certo ambiente, cara, que você tem que falar assim, ó, por favor, errem, né? Por favor, no mundo dos negócios, tem uma prática de criação de empresas, né, que chama Fail Fast. Fail fast. Que é, cara, erre antes, Fail fast. porque você vai economizar uma jornada. E fazendo analogia, né? Pô, às vezes é melhor você errar no card ali e entender, putz, eu já entendi que eu tenho uma dificuldade com, sei lá, história. Mas, pô, preciso da história? Se você não precisar, cara, joga a história pro lado, vai fazer outra coisa. Eu preciso, ok, agora como que eu uso isso daí, né? Perfeito. Sensacional. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso não é repetição, certo? Você tem aquele Kumon lá, método japonês lá, aquilo é repetição. Que eu acho que eu vejo, minhas filhas fazem, eu vejo bons resultados. Mas é por repetição. Isso não tem muita cara de repetição, né? Outra... Tem repetição. Existe repetição, mas acho que não é o propósito. Isso, né? não é essa mecanicidade do Kumon, Isso. né? Pra você decorar as contas, ficar rápido da operação. É isso, é um algoritmo inteligente que te entrega mais o que você precisa aprender, o que você tá errando mais, e te entrega menos aquilo que você já sabe e pode ser mais no longo prazo, 90 dias, 100 dias para ser revisado. Quando alguém me pergunta sobre a gestão de conhecimento, eu tô falando em pessoas, assim, amizade e tal. Sabe, pô, o que eu tenho que aprender? Eu falo, cara, o principal que você tem que aprender é aprender a aprender. Né? Aprenda a aprender. O quanto que essa questão está relacionada com o aprender a aprender? Esse lema foi o que guiou a minha vida nos últimos 8 anos, que me levou a procurar esses métodos de aprendizagem. Entender que o assunto não era necessariamente só o que eu precisava entender como abordar o assunto, técnicas para aquilo ali ficar na memória. Então é uma jornada de aprender a aprender. A história da SAP é a história de aprender a aprender. E isso hoje, com o tempo, nesses últimos 6 anos aí, mudou também o mercado, né? Você antes era quase um sozinho ali nesse método, hoje, conta um pouco. Hoje, se eu entrar na faculdade de medicina da USP ou qualquer faculdade, você vai ver muitos alunos já, os computadores abertos, fazendo flashcards. No nosso contexto, anatomia, bioética, bioquímica, repetindo lá, fazendo as sessões. Eu vi um vídeo que eu não sei o quanto era ensaiado ou não, que a menina estava na escola americana e ela estava meio que no telefone, assim, e ela estava fazendo a transcrição do que o professor estava falando. Aí meio que rolou um clima. Aí ela fala, não, é que a matéria que você está falando, eu estou consultando aqui, estou vendo a matéria que você está falando, estou desenvolvendo aqui, porque o que você está falando aqui eu estou gravando, aí eu vejo depois. Eu acho que desse exemplo, assim, acho que é a provocação do que... Acho que o modelo tem que mudar e está mudando, né? Pelo menos eu acredito. Eu estou muito no mundo do trabalho, né? Sim, assim, de uma empresa, ajudando empresas, no ecossistema, né? Vocês também, de alguma forma. Eu vejo que as pessoas saem da faculdade com formações bastante nobres, mas quando elas entram no mundo corporativo, elas procuram o professor, sabia? Elas falam, legal, eu sou formado em engenharia de software. Quando elas começam, você tá bom, quem é o meu professor agora? Quem é que vem me ajudar? Não, campeão, tá aqui, ó, folha em branco, a meta é tal, faz. Putz, bugou. E aí, dentro desse contexto, esse modelo de aprendizado, por exemplo, e aí, não sei se é uma teoria válida, mas eu vejo que muitos casos de burnout que ocorrem e que impactam as empresas é porque as pessoas são colocadas em desafios que, por vezes, elas não têm condição de atender. E aí, a pessoa acorda e fala, vou ter que fazer um negócio, eu não sei. Enrolei uma semana, 2, a terceira não vai acontecer. Numa coisa nova, usando estratégia de flashcards, é possível a pessoa reduzir esse tempo, se tornar mais pronta a uma mudança, a uma novidade? Com certeza. Olha que coisa injusta que a gente faz nas faculdades no Brasil. O modelo, a via de regra, é transmissionista. Você entende a pessoa como se ela fosse um HD de computador, que você vai falar, e ela vai fazer o download das informações, pega ela, acabou a faculdade, você bota no mercado de trabalho. Olha, e que é desafio. É um desafio atrás do outro. Olha que coisa injusta. É natural você esperar que a pessoa não vai conseguir lidar com desafios. Vamos rodar o script? Vamos inverter o processo? Vamos treinar essa pessoa desde o zero na faculdade com desafios? Vamos fazer ela errar desde o início, lá dos 4, 5, 6 anos de faculdade que ela tem pela frente? Quando ela chegar na empresa, eu te garanto, vai ser outro profissional.
E se elas aparentemente se vê com uma situação do erro, ela também vai reagir de forma diferente. Vai reagir né? de forma Perfeito, diferente. é. Desenvolve Tipo, mecanismos errei, de lidar. ok, beleza. A gente vive num mundo que a quantidade de informação cresceu exponencialmente aí nos últimos anos. E o método de aprendizado continua linear. Né? Aula 1, página 1. Então, assim, E geralmente conteúdo defasado, né? Isso, aí tem um gap Geralmente aí conteúdo defasado. entre a realidade e o que está sendo formado. Né? E aí quem está suprindo esse gap? O Creators Economy, né? Sim. Pessoas ou profissionais que são... Sim. que trazem a experiência pessoal ali e conseguem colocar no mercado e replicar um pouco dessa experiência. Eu vi que outros quando jovens. entrei no site da SAP, tem essa questão, né? Vocês convidam pessoas que têm o conhecimento para formar isso. Perfeito. E aí, qual que é o equilíbrio que vocês estão aplicando, ou que vocês aplicam, que vocês acreditam entre essa questão dos creators? Eu vi que vocês convidam abertamente, né? Traga aqui seu conhecimento. Qual que é a relação disso versus um conhecimento do mundo do AI? Qual que é a importância dessa figura? Ou são modelos que podem ser aplicados, resumindo assim, o creator precisa existir ou pode ser um creator baseado no conhecimento público, né? Qual que é o modelo disso daí? Que vocês estão vendo de oportunidade aí? Sim, o nosso modelo de negócio, a gente tem duas vertentes. Tem esse modelo B2B2C, onde a gente traz criadores que já dominam determinados assuntos, já tem uma audiência, já tem um público, já tem um método, e essas pessoas acrescentam flashcard no seu portfólio de ferramentas de ensino. Então, aquela questão do curso de fim de semana continuar após fim de semana. Entendi claramente. Então, o que era de um fim de semana passa a ser um ano. E aí o aluno tem mais tempo de absorção desse conteúdo. Eu entendi claramente o que você falou. Deixa eu só repetir para ver se é isso mesmo. Porque às vezes eu entendi o que você falou, posso não ter entendido. E talvez vai ajudar quem está em casa lá. Então, desse modelo, por exemplo, eu fiz um curso sobre, sei lá, pintura, como fazer pinturas. Desenhos. Uhum. Aí eu fiz o curso, participei com o especialista, com o creator, que domina aquela técnica, tem uma história, tem todo um motivacional, né? Ele tem o douto do tema. Fez lá o lançamento, fez grupo. Enfim, top. Aí ele pega, pô, beleza. Agora, dentro desse modelo de entrega de conhecimento, eu incluo a estratégia de flashcards para manter o lifetime value, vamos dizer assim, os pontos de contato por mais tempo. É um aumento de LTV. Não sei se você já viu, mas menos de 10% das pessoas conclui, às vezes, os cursos, né? Assim, muita gente adquire e não vai até o final. De 2023, 2022. Ou seja, tem aquele 17%. hype, tipo, não vou fazer esse curso, tô empolgado, vida, o cara vai lá, solta o cartão, né? O cara empolga, solta o cartão ali, mas depois ele vai perdendo interesse. Baita desperdício de dinheiro, energia, motivação, né? E isso acontece nas empresas também, né? Aí é o segundo modelo de negócio nosso. A gente olhou para isso e falou assim, cara, as empresas também têm demandas de formação das suas equipes e é um desafio para as empresas ativar, até questão de orçamento ali, de conseguir ativar cada colaborador, às vezes, né, equipes distribuídas, enfim. E a gente olhou e falou, cara, isso também dá para ser aplicado nas empresas. E a gente começou a aplicar com empresas e viu e achou também números. Você lembra daquela pesquisa que falava do custo? Saiu em dezembro, né? Final do ano passado, chegou a 70% de churn, né? No custo associado ao RH das empresas. Não sei se foi no Brasil ou foi Estados Unidos, mas assim, foi uma coisa que abalou o setor de RH. Ou seja, você põe a grana lá, tem abandona. Exato. Ou o custo de retreinamento, evasão do profissional, não eficácia, não batimento de resultados esperados. E assim, essa temática que a gente está falando, ela na minha visão, ela toca pilares da nação. Da nação. Esse foi um dos ganchos que o Bernardo trouxe para mim do início. Esse pitch ok, né? Talvez o fruto disso nem seja a nossa geração que vai ver, mas se colocar um modelo desse, desde lá da escola, do primeiro aprendizado, se as pessoas tivessem esse hábito, né? Desde às vezes até no aprendizado familiar, putz. Te contar uma coisa, Gaudi, sabe qual é um dos comentários mais comuns? Máquina. E a gente ia virar a gente ia deixar de ser máquina e ia passar a ser cabeças pensantes, sinapses totalmente distribuídas. Sabe qual é um dos comentários mais comuns de quem conhece o flashcard? Passa a conhecer. Puxa vida,
por que eu não vi, ninguém me falou sobre isso antes? Então, o grande arrependimento das pessoas é não ter começado antes, né? Desde do colégio até... Por que vai falar se é uma indústria gigante, né? E assim, cara, imagina o reflexo disso são... na hora que você for no hospital ser atendido com um profissional melhor, é o advogado ali dentro da empresa, é o contador, coisas operacionais sendo feitas com mais qualidade, aumentando o nível de performance mesmo, de produtividade do país, assim, das pessoas. Sim, né? eficiência. Assim, é muito relevante isso. É geração de valor e eficiência, né? Então, esse é uma bandeira. Assim, quando eu conheci o Bernardo, imagina um aluno, ele estava no último ano, então ele trouxe muito também daquela visão de mudar o mundo ali, assim, né? Falou, cara, isso aqui tem que entrar em tudo quanto é lugar. Né, vocês estão em startup, né? E para quem tem caso, né? Tem o PTM, né? O propósito transformador massivo. Acho que, não sei se vocês declararam de vocês, mas está nessa, sei lá, eu acho que eu anotei. A gente lançou em janeiro, né? Sim. Nós estamos há 3 meses no mercado. Olha a transformação que a gente Deixa eu ver aqui, ó. Eu olhei lá no site de vocês, anotei, aí acho que é um deles, se não os dois, juntando, tá assim, ó. Impulsionamos o aprendizado com resultados. Ou seja, tem um propósito ali. Reinventando a forma como as pessoas aprendem e retêm conhecimento. Aí que é tudo isso que a gente está falando, né? Não é aquele aprendizado flash, né? Que engraçado, né? Eu ia falar flashcard, mas aí ia remeter a outra coisa, né? Que na tecnologia o flashcard é uma memória mais volátil, sim. Que some. Só que no de vocês, acho que o uso desse que some cria memórias mais contínuas, eu imagino. Nossa, que curioso, Gaudí. Você acabou tocando num tema complexo até, mas talvez complique. O processo, mas o processo você isso. Falou, eu vou dar o comentário aqui para o pessoal de casa ter o conteúdo completo, né? Manda ver, cara. O processo de aprendizado exige esquecimento. Então, para que a memória seja constituída, você precisa esquecer. Olha que coisa contraintuitiva. Tipo o músculo, assim. Você precisa romper um músculo, fazer ele de novo. Não adianta fazer academia 7 vezes por semana. A hora que aquele sinapse tiver forte, aí aquilo fica. A analogia é perfeita, tanto que na SAP até os símbolos que a gente usa são similares ao do treino de academia. Porque o processo é análogo. Da mesma maneira que a gente treina os músculos, a gente treina esses processos cerebrais para eles ficarem reforçados. Você precisa construir, desconstruir. Uma hora a nossa inteligência vai falar assim, cara, o cara toda hora pede para construir essa parada. É o joguinho do triângulo, do quadradinho, lembra das crianças ali? Exato. Chegou a hora que encaixa, é fácil fazer, não tem mais desafios. Ou seja, a gente está falando desse método, abordagem. Está claro que existe um mindset por trás disso, que ele está alinhado com como o nosso cérebro funciona. Os princípios neurocientíficos... legal. Vamos fazer a analogia do treinamento, né? Existem estudos clássicos já com 85 milhões de provas de que o desenvolvimento do músculo, por exemplo, no bíceps, não é quando você faz assim, é quando você desce, que é a fase excêntrica, né? Só que todo mundo sabe disso, mas todo mundo faz esforço pra cá. Sim. Aí, por que você não faz assim? É porque tem a cultura, tem o mindset. Precisa quebrar isso aí. Acho que é uma grande missão, né? Você pode me perguntar, Gaudí, se essa ideia é tão revolucionária, tão fantástica, por que isso não foi feito antes, né? Por que ninguém colocou o flashcard em prática? Bom, isso também foi estudado e um dos motivos é parecido com isso. Se você perguntar para as pessoas o que elas acham que está fazendo elas aprenderem, as respostas majoritariamente vão ser as minhas anotações. Foi a minha presença na aula lá, foi a leitura do livro. Ou eu ficar fazendo resumo, repetindo tudo. Você acha que os exercícios ajudaram? Os flashcards lá fizeram... eu fiz ali os testes, mas não sei se... E aí você avalia o desempenho dessas mesmas pessoas que responderam. E aí a relação é inversa. É inversa. Quem só fez o resumo, só tava lá na aula, teve um desempenho mais baixo do que quem fez o teste. Okay. Então, nós somos maus... Moral da história. Nós somos maus autoavaliadores. A gente tem dificuldade de entender, seja no exercício físico ou na performance cognitiva, o que de fato melhora a nossa... Até talvez por aquela questão que eu falei, né? Que às vezes é melhor no processo você não acertar
a relação dos cards, porque aí você vai aprender. Isso. Só que você tem a... Você tem a sensação, Aí olha lá, aí vem o tudo, lance da esqueci. recompensa de curto prazo. Pô, eu só erro, não vou Só fazer. erro, Isso, não Porque a aprendi gente é nada. treinado a se errar, não fazer, né? Perfeito. Que é o pelo perfeito. contrário. Eu tô errando, cara, eu vou ter que Exatamente fazer isso. mais, em tese. Exatamente. Faz parte do tipo, processo no início errar mais, com o tempo e encaixando ali, né? Cara, isso é fantástico, cara. Isso é de fato... Porque é curioso, né? Se falar que é disruptivo, eu vou estar errando, porque já existe. Mas me parece que é uma coisa... É igual o BR-800 lá. Lembra do BR-800, o carrinho de fibra lá da Gurgel? Sim. É o motor a ar, né? Cara, era tudo que você pode imaginar. Ele, assim, ó, ele usava o marketplace, porque cada peça vinha de um lugar. Ele era de fibra, ele era 800, porque pô, você não precisava ter mais de 1000. Era não sei o que e tal, beleza. Deu tudo errado. Era uma ideia boa, na época certa, na geografia. Era uma ideia boa, na época errada, na geografia errada. Existe uma coisa que é igualzinho o BR-800, só que chama Smart, que é da Mercedes, que a galera compra e tá no mundo inteiro. E me parece que, às vezes, o público, né, precisa estar preparado, precisa ter a época certa, com essa questão do digital, com essa questão da busca por conhecimento, não por repetição. Me parece que está criando um palco para vir com esse momento dessa abordagem. Nos Estados Unidos tem mais de 50 milhões de usuários, assim, nos Estados Unidos não, globalmente tem mais de 50 milhões, eu acho que nos Estados Unidos, agora eu não lembro, mas 50 milhões de usuários. O Anki é uma plataforma open source. Ele tem mais de 20 milhões de downloads de flashcards. Lembra do quando surgiu a música digital? Veio o MP3 e todo mundo começou a compartilhar pirataria, emule, aqueles softwares todos de pirataria ali, assim e tal. Pô, você tá me levando, foi longe, né? Você tá me levando algumas décadas atrás, né? E aí, por que isso acontecia? É porque as pessoas não gostam de música, ou não... É porque não tinha uma plataforma, não tinha onde, não tinha um ecossistema de distribuição, né? Aí hoje está lá no Spotify, está em todas as plataformas e ninguém pirateia mais a música. Na verdade, aí aqui a gente vai dar uma filosofada, qualquer coisa a gente volta pro tema. Na verdade, nessa época, surgiram várias coisas que levariam a humanidade para um modelo bem mais interessante. Porque foram onde surgiram as plataformas distribuídas. Sim. Você tinha... O cloud computing já existia na época. Eu trabalhava numa empresa que já era baseada em cloud computing. A única diferença é que o servidor ficava numa sala. As máquinas não tinham HD, elas só tinham um processador e um disquete que era a chave. Sabia dessa? Você ligava o computador que tinha um disquetinho, você salvava tudo no servidor. Se a rede daquele servidor estivesse em outro lugar, já era. O que aconteceu? Veio a Microsoft e falou assim, não, é o seguinte, mano, todo mundo vai ter que ter Windows, tudo não sei o quê. E aí a gente entrou para um modelo sem ser distribuído. Com a música foi a mesma coisa. Você já tinha todo o protocolo de distribuição, que não era para música, na verdade, era para compartilhamento de dados distribuídos. Perfeito. Que se a gente explicar hoje para um cara que é mais novo, fala, nossa, tal, já tinha. Só que o que aconteceu? Aí fugia direito autoral, aí era o uso e tal, Perfeito, né? Enfim, não sei porque que a gente está nisso, mas eu entendi que você vai falar da plataforma que já existe há algum tempo, tem 50 milhões. O modelo de flashcard já está usando há mais de 10 anos aí, em larga escala, o próprio Duolingo, o Anki. É de 2006, né? Open Então, source, assim, nos últimos 15 anos ele está se desenvolvendo. O que está acontecendo agora? Ele está saindo dos nichos lá, do aluno daquele lá, da faculdade, sabe? Que eu acho que tá todo mundo... Né, os públicos de línguas e né? de medicina. Normal, e está vindo agora pro aprendizado massivo, na empresa, um conteúdo oficial, um conteúdo bem construído para poder entregar. Porque assim, o aluno fazer o seu próprio flashcard é importante. É legal você fazer o próprio, mas tem a questão do tempo. Muitas vezes você não tem tempo de preparar seu próprio material. Então, nem muita noção, né? Às vezes não tem assim, a curadoria, os livros necessários, o acesso. Então, a nossa tese é o que é? A gente, por isso o criador lá, né? A visão do
do creator, alguém que entende dessa jornada de aprendizado desse assunto, empacote isso num produto e consiga distribuir através da plataforma. E esse alguém pode ser um creator externo, pode ser a própria empresa distribuindo isso, por exemplo, para os seus colaboradores, né? Então, não, se você pegar, hoje com IA, você pegar uma empresa que ela dê liberdade ao acesso da base de conhecimento dela. isso, a gente Você, já faz isso. você roda uma brincadeira lá, você gera o card com certa facilidade. Perfeito. Exato. Porque, Você assim, classifica, você pega o conteúdo. flashcard, exato. Você até responde, pô, tá faltando tal coisa aí. Um flashcard, eles são perguntas, é como se você estivesse interagindo com aquele conteúdo ali que você está acessando, né? Então, assim, para uma IA ler um texto e fazer perguntas sobre o texto é meio trivial, assim, né? Não é um problema. É o basilar do LLM. Né? Exato. Então, assim, hoje está muito favorável para o momento disso tudo acontecer, a entendeu? empresa chega e fala assim, turma da SAP, eu quero o seguinte, ó, faça um skill assessment aqui, sem perguntar nada para ninguém. Entenda a minha base de conhecimento e a galera começa a responder os cards. A partir daí, vocês começam a gerar várias estatísticas aí. Isso, a gente produz, a partir dessa base de conhecimento, a gente produz esses flashcards, a empresa, obviamente, vai aprovar ali, fechar esse conteúdo, isso é disponibilizado para as equipes, e a partir daí a gente tem uma capacidade de monitoramento dos dados de estudo das pessoas, de aprendizado, do que elas realmente estão sabendo, o que elas estão com dificuldade, e aí, o nível de engajamento. Uma base de conhecimento, por exemplo, relativo a produtos da empresa, alguma coisa assim. Putz, mas eu quero trazer o conhecimento da nanotecnologia aqui. Perfeito. Aí você traz o pacote e disponibiliza para a turma, é isso? Hoje a gente não tem a produção, né? A gente é tecnologia, então a gente quer entregar a tecnologia para que alguém faça. Então, a própria empresa pode fazer ou trazer alguém ali, algum especialista da área que queira desenvolver algo nesse exemplo aí, por exemplo, e colocar à disposição. Mas é um modelo de marketplace, então essas possibilidades de cross-sell e de parceria entre as empresas são obviamente possíveis, né? É perfeito, é que, enfim... É que eu não sei quanto eu posso perguntar, mas Pode. A gente corta depois. Cara, se vocês fizerem uma galeria com os cards e a pessoa opta e aí faz planos, entendeu? Exato. Ó, você tem o plano tanto que você tem direito a tantos cards. Aí tem assinaturas, né? Isso, assinatura. Você pode ir um pacote dos cards. Ainda não chegamos lá. Lembra, voltando ao que o Pablo falou, a gente tá no ar há 2, 3 meses, tá bem no começo. Mas tá legal. Mas o sucesso comercial... vocês são novamente, né? Se for o caso, a galera organiza aí. Mas vocês são empreendedores. Aí a gente começa com um papo desse numa coisa tão bela quanto é a temática do gestão de conhecimento. Que o país precisa, cara, ele não tem como se empolgar e não querer a gente estar fica assim, a gente também fica lá assim, pô, a gente podia produzir isso, podia produzir aquilo. E aí tem algum momento que a gente fala, cara, nós não vamos conseguir produzir tudo que precisa ser produzido. Então vamos nos posicionar como uma plataforma de tecnologia para que outros produzam e hospedem lá, né? Então, hoje é a visão atual nossa, assim, nesse sentido. É o progresso. Mas é muito, assim, é impressionante o quanto... que eu sempre gostei de negócio com impacto social, com propósito, né? Depois que você mergulha nisso, é impossível você não enxergar um negócio com esse olhar. E aqui a gente tem um potencial de mudar o ponteiro da sociedade, do país. Né? É muito por isso forte. Que eu falei, às vezes pode ser que a gente não veja, né, o resultado, veja uma próxima geração, mas pode acontecer. Eu tenho uma dúvida aqui, eu tô vendo. Puta, baita logo legal, camiseta legal, cores, acho que cores importantes. Mas eu tenho uma pergunta, né? A parte das montanhas, talvez eu vou fazer referência, fiz mentalmente aqui, você conta. E o SAP vem do Homo sapiens, ou o que é? Perfeito. O que vocês... Conta aí essa origem, porque às vezes isso daí já conta bastante, né? Do porquê que é. A gente, como toda empresa, né, tem um pouquinho de bate-cabeça no início, até chegar no nome definitivo. Foi mais difícil escolher. Né? A gente era Sapiens, né, Pablo? Mas aí teve uma oposição de marca, a gente tinha defesa, mas a gente achou mais seguro aproveitar a oportunidade que teve a oposição para dar uma encurtada, repensar o nome. A empresa já estava... uns 6 meses ali, o CNPJ aberto, ainda não estava em operação.
A gente sentou, pensou um pouquinho mais e falou, não, dá para encurtar, vamos para SAP. E qual que é a ideia? Vem do Homo sapiens, remetendo Sim. essa ideia de evolução, de uma educação evolutiva, mas que preserva o app aqui no meio, né? Então, Sapiens. E ficou assim mais A do app eu não tinha me ligado. Boa. E ficou meio lúdico assim é, também, sabe? Uma brincadeira com o nome assim. Então a gente gostou dessa. que no Brasil a gente fala, todo mundo fala, né? WhatsApp. Né? O americano fala, é WhatsApp, né? WhatsApp. Só que o WhatsApp é deles, né? Eles têm uma brincadeira entre eles, né? Eu não sei, eu acho que talvez eles possam até interessar lá o WhatsApp mesmo. Se é que eles usam, né? Porque dizem que eles não usam tanto. Mas essas brincadeiras com o nome, né? Que vocês usaram do lance do app. Não, hoje nem lembro mais os do triângulos, Sapiens. o que é? São as montanhas do aprendizado ou foi um grafismo? O que era? É como se estivesse rompendo o próximo nível, Os né? rios, Subindo né? ali, Os assim, novos- né? A E se você ideia lembrar a veio do- imagem do Homo sapiens que vai. Tá. A gente. Legal. Que é No uma- início a gente Que é uma tentou fazer isso. anomalia biológica, né? O logo ficou famoso, tá todo errado cientificamente, mas pegou, né? Não tem jeito. Polemizou agora, hein? Se tivesse nos podcasts do Fofoco, agora era a hora. Conta aí onde tá. Não, mas... Não, e o Bernardo ele é muito ligado à produção científica do tema, assim, né? Isso é Então ele essencial, conhece né? tudo quanto é artigo. Tem hora que a gente mapeando concorrentes e outras soluções, a gente chegou a pegar uma solução na China, tinha uma semana, tinha 20 seguidores no Instagram, assim. Então, a gente... Por quê? Porque o Bernardo acompanha o paper que saiu hoje, Teve uma ontem, semana felicidade passada, entendeu? Essa- Felicidade é de incrível. timing, né? Essa é um especialista de domínio que a gente fala, né? Isso daí protege a empresa de várias formas, né? Se mantiver o DNA da criação, se mantiverem a harmonia e algumas coisas encaixarem, isso dá sustância, né? Porque, por exemplo, no Brasil, todo mundo porra, cara, em uma semana todo mundo vira especialista do flashcard, e aí baseado no quê? E aí, pô, você dá show, né? E a gente viu- fala com amor, dá pra perceber. E a né? gente viu isso acontecer já em algumas empresas da área médica que usava mais intensamente a ferramenta, só que você vê que não tem essa profundidade, não tem um conhecimento de tese com essa propriedade. Eles usam o flashcard, botam lá como um item do checklist. Ouvi falar que os alunos estão usando, que os alunos gostam disso aqui, vou fazer uma implementação rápida aqui no meu sistema, pum. Agora Como um add-on, né? É, Não eu- como core da eu solução. tenho o flashcard. E né? tem um lado aqui também que eu acho que é super legal, é que é como se fosse... A gente tem um lado meio antissistema, assim, no sentido de é o aluno, não parte do professor, Então- entendeu? É o aluno que fala, isso para mim é bom, isso me faz bem, isso me essa- leva a aprender. Entendeu? Do É muito Student interessante. Centered Learning, né? Essa... Existe essa... Existe. É uma diretriz educacional. Então, porque o Brasil é zero isso daí, né? Exato, que está sendo discutida na BET agora. Tem algumas empresas se posicionando agora com essa temática lá. Enfim, Cara, dá uma dó no coração isso daí, cara. E Quanto às a vezes... gente perde de oportunidade. Porque eu falei, né? 6 anos fazendo engenharia. Olha lá. Legal, sou engenheiro, tá? Legal. Pô, podia ter feito... A engenharia mesmo, eu podia ter feito em 2 as partes para me capacitar minimamente a poder fazer aquele trabalho. A partir dali tinha que ser tudo especializado e tal. Tu vai para que lado? Aí você vai pegando, beleza, você vai poder assinar um projeto depois de tantos pontos, aí tudo bem. Só que, cara, eu aprendi umas matérias que eu falo, cara, primeiro que às vezes eu sabia mais que o professor. Todo mundo acontece. E não é um problema, né? Você saber mais que o professor não é um problema. Isso é longe de ser um problema. Na verdade, é até às vezes uma admiração, porque são os momentos. Agora, você não poder escolher aquilo que você quer aprender. Pô, aprendi uns negócios que na época eu já era velho, cara. Eu falei, mas por que tá aprendendo isso aqui e morreu? Não, é porque faz parte da grade curricular. Sim. Puta, cara. Por Não, isso e que... o mundo anda numa velocidade. Já hoje foi, que o gente. aluno tá mais rápido que a instituição. Não, eu vou falar... Eu não vou falar generalizar, tá? Mas há muitos anos atrás... empresas grandes que antes, você tinha que ter o currículo e tal, elas já tinham fluxos de exceção para contratação de profissionais de cargo de liderança que não tivessem informação. Hoje em dia, eu vou falar por aqui para mim assim, para mim é irrelevante. No mundo da tecnologia, principalmente, por exemplo, desenvolvedor, design, essas coisas, que faculdade você fez? Não me importa. Cara, você tem o domínio dessa informação, você sabe fazer esse trabalho aqui, é muito mais importante que quando a pessoa se formou. Tanto que dependendo de alguém fala assim, você vai estudar onde? Eu falo, cara,
Você vai estudar para quê? Para aprender ou para tirar o diploma? Não, precisa ter o diploma. Tal. Eu falei, cara, pega o curso mais barato, mais rápido, EAD, que atrapalhe menos sua vida e faz. E depois vai no curso do MIT, do Stanford, curso online, pegue essas coisas que vão te dar o punch, né? Para você se posicionar, para você não ficar tão solto. E se entrar no modelo do flashcards, melhorou ainda mais, né? Assim, a formação para mim ela é muito importante. Assim, eu fiz uma faculdade bem tradicional, assim, né? Então eu para mim teve muito valor, mesmo eu saindo da área mais técnica e indo para uma área mais de negócio, que eu não vi isso na faculdade. Para mim foi importante passar por aquilo, porque aquilo me preparou para aprender meio que qualquer coisa depois de ter passado por aquele perrengue ali, entendeu? Mas não foi pelas ciências da computação. Isso, não foi. Foi por uma atitude sua. Assim, Ok, não tô inferindo o que você fez. O ponto é que, assim, eu acho que é importante o rito de passagem ali, assim, sabe? De maturidade, de aprendizado. E às vezes, o que eu acho que está legal agora é que dá para buscar formações complementares de N fontes diferentes, gratuitas até, né? Então, hoje é isso que eu tô infinito o que está disponível. Aí, assim, eu sei que, e peço desculpa de eu ter diferido algo, mas que aí entrou um pouquinho, eu não gosto muito da opinião, mas tô dando uma liberdade, é um tema muito gostoso de se falar. Se a gente for olhar, por exemplo, eu tenho 44 anos. Eu fiz 6 anos de formação, fora tudo mais, certo? O tempo que eu tô aprendendo fora da faculdade é bem maior e bem mais relevante do que eu estava lá. Uhum. Então, por questão lógica, se você fizer aquela história do tender infinito, você vai aprender muito mais fora, mais fora do que naquele período. Sem dúvida. Claro que o rito é importante, principalmente quando você tem questões de ter marcas, realizações, conquistas e tudo mais. Mas na prática, cada vez menos, o tempo disso ele é relevante. Até porque, como eu falei, se você pegar a carreira inteira, esse é o menor percentual. Uhum. Do 100% de uma carreira que você vai ter, você vai estar 4 a 5% durante o período que você está na faculdade. Mas hoje enfim, eu acho... essa é o longo caminho. Uma coisa que eu acho que é legal é que hoje isso também não está mais só na mão da instituição de ensino, né? Assim, não precisa mais... A empresa pode aplicar esse método dentro do contexto, dentro dos seus colaboradores, dentro dos seus contextos ali e fechar o gap, né? Assim, tipo, que hoje o colaborador às vezes está com gap ali de formação, né? Há um fato no Brasil. Os profissionais se formam com baixa qualidade de execução. E o EAD foi uma faca no peito. Isso é um fato. Uhum. Quando a gente vê, por exemplo, que igual você falou, é muito sensacional o que você falou, né? Que são a maximização das universidades corporativas. Uhum. A XP criou uma, o BTG criou uma, e não é do tipo cursinho, não, cara. O cara vai ficar 2, 3 anos lá, estruturado, nobre. Acho que o Bradesco tem desde sempre a fundação, né? Então você vê a importância de ações como essa. Então, essas empresas trazendo esse novo mindset, complementando, aí vai favorecendo o que eu comentei, né? A longo prazo, vai perdendo a força. Então, enfim, e a ferramenta tem que ser rápido também, né? Não pode ser daqui 5 anos. Talvez você consiga rápido. Talvez até para a gente ir para um outro caminho e retornar em outras coisas interessantes, assim, ó. Modelo de educação e modelo de saúde no Brasil vão mudar drasticamente. Sem dúvida. Por quê? Porque o modelo de educação, saúde e aviação tem que mudar. Por quê? Porque já está provado que a cada 5, 6 anos falha o modelo. As empresas de seguradora morrem. As de educação estão com um baita problema. 10 anos atrás tiveram o boom, né? Não, editoras, as editoras estão com queda de receita franca. Hoje as empresas não se mantêm, elas precisam receber capital para fazer de novo. Por quê? É porque o modelo tem que mudar. Talvez aí essa jornada aí é um caminho, né? Sim, mudar a forma. Sem dúvida. E como que vocês têm percebido a adoção? Vocês falaram, a gente está em pouco tempo. O que vocês têm percebido de adoção? A tese está sendo validada. Como que é descobrir esse novo, né? Porque você já teve um história de empreendimentos, acho que é a sua primeira vez. É a minha primeira startup, claro. Eu tenho 25 anos. Isso. Não ia contar a sua idade, né? Você é o mais velho de todos aqui, né? A gente com 23, né? Ele já tem 25. Olha aí. Como que está sendo essa jornada? Eu já volto um pouquinho para você, assim, ó. Queria pegar esse tema que você trouxe. Cara, você está com 25 anos.
fez um curso daqueles que são os mais nobres, né? E que levam mais tempo, né? Toda a lógica que eu falei aqui. Cara, é treta fazer medicina, né? E, inclusive, você se forma e vai passar mais 20 anos estudando, porque o lifelong learning... Talvez eu seja o maior exemplo de lifelong learning é a medicina, é inevitável. Aí, o que acontece? Aí você junta essas sinapses. A minha pergunta é, na sua visão, assim, aí não é questão muito técnica, não. A parte sentimental, vamos dizer assim. Quais são os sentimentos que você está enfrentando? Que descobertas? Você ainda está fazendo flashcards nessa questão do empreendimento, porque tem coisas novas. Como está sendo esse momento? Porque tem muita gente lá em casa que fala, pô, quero empreender. Vou empreender como? E às vezes é aquele bicho desconhecido. E o bicho desconhecido dá medo, né? Sim. Qual que é a importância das relações, o momento, descobertas? Conta um pouquinho aí dessa... Como é empreender nessa temática aí. Acho que, bom, a primeira coisa que você tocou é ter coragem. Ter coragem para dar um passo não tradicional, fora da caixinha. O Pablo sabe, o Pedro sabe, assim... fiz minha formação toda alinhada para ser médico. Estudei muito, sei muito de medicina. Trabalho de fim de semana aí só para pagar as contas como médico. A empresa, não recebo, né, como fundador, só... Vida de startup. Vida de startup, né? É isso aí mesmo. Mas assim, a primeira coisa é ter coragem de bater e falar, vou fazer uma coisa diferente. Você já recebe como fundador. É que por enquanto não é em dinheiro. Isso, eu recebo de outras maneiras. Você tá plantando. Essa é a primeira. A segunda é ter um ambiente que propicie isso. Então, aí ter o Inova HC, direcionado pelo professor Giovanni Cherry, foi... enfim, presidente do INRAD, foi secretário de saúde do estado de São Paulo, tinha uma visão de empreendedorismo inovadora na medicina brasileira, montou o Inova e hoje são mais de 25 startups que estão lá. Você vê que a existência do ambiente não era suficiente. Então, eu falei aqui da coragem, do ambiente. Então, ter pessoas que te apoiam junto O Pedro foi um cara muito, muito importante da minha jornada, que me deu um empurrão e falou, vamos pra cima, vamos pro Inova. Então, ele conectou a coragem com a oportunidade, o ambiente. E aí é uma mistura de sorte e trabalho duro. É difícil pra caramba. Eu fiz... Esses últimos meses aí, eu tava trabalhando, eu e o Pedro... A gente trabalhou na empresa enquanto a gente estava no internato da USP. Agora deu uma aliviada, mas assim, é um internato de carga horária pesadíssima. A gente, que nem eu te falei no começo da conversa aqui, a gente estava trabalhando com medicina 24 horas por dia dentro do hospital, não tinha nada de empresa lá dentro. Lá era realmente medicina, a gente estava na UTI, né? No centro cirúrgico, estava na sala de emergência, com pacientes graves chegando... Então, assim, viver meio que uma vida dupla, foi o que aconteceu durante a graduação. E aí eu virei a chavinha. Acabou, decidi que eu ia tocar a empresa, levar o projeto à frente, e aí a medicina ficou aqui num cantinho, não esqueci dela, continuo trabalhando fim de semana, estudo medicina, ouço podcast, eu adoro a área que eu me formei. Não releguei. Esqueci tudo, vou empreender. É um pouco diferente. Às vezes o pessoal, quero nem saber mais da faculdade. Mas eu mantenho um carinho enorme pela área. Nunca vou esquecer disso. Minha família... Não, você é um médico. Eu sou médico. Ponto, exatamente. Eu falei isso pra eles desde o início. Assim, eu sou médico. Você é médico. Isso não me descaracteriza. Mas é um momento da vida e o fato de ter 25 anos joga a meu favor, que eu posso tomar esse risco, eu posso ser um pouco mais ousado. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos tentar emplacar isso aqui? Tem uma pessoa que eu não tenho tanto contato agora, mas tenho bastante respeito, que é uma pessoa com o mundo corporativo, tem muita coisa para contar, muitas histórias. Assim, uma pessoa que tem um cargo muito importante em empresa aqui no Brasil. Aí ele comenta dessa questão e ele falou assim... Uma vez ele quase se aproximou da gente de alguma forma, né? Ele falou, cara, adorei, eu acredito pra caramba. Acho que eu tô cometendo vamos dizer assim, entre aspas, um erro de não embarcar na jornada. Mas aí ele falou, né, cara, mas acho que eu tenho um quê no corporativo importante
E ele falou assim, a coisa que mais inibe o empreendedor é um bom salário. Tem um amigo que Então, fala quando você tem algemas uma- douradas. Quando você começa a ter um bom salário já, a vida vai travando, né? E aí, geralmente, o empreendedorismo acontece mais na frente por uma questão de oportunidade ou literalmente um salto de fé, do tipo, Sim. eu não tenho mais opção, tenho que empreender. Você vê, né? O empreendedorismo bombou no Brasil recente, por quê? Cara, a galera não tem opção, tem Salto que de empreender. fé, salto de fé. Não, tem que empreender, que senão não tem trampo, não vai rolar. Quando você tem essa idade, acho que é muito interessante, porque traz muito conhecimento. Medicina é muito conhecimento. O Brasil precisa, porque os modelos são antigos, né? E dá tempo, né? Você tem o tempo Dá tempo. Exatamente. Às vezes, provavelmente, às vezes tem um certo suporte familiar, agora é um bom momento para dar aquele Sim, tiro sim. meio no escuro, que não me parece ser tão escuro, né? Já tem luzes no caminho, né? Isso, não, e a questão de ter o apoio do Pablo, assim, agora justificando aqui a diferença de idade, né, dos seus dois convidados, que trouxe essa maturidade, já tinha empreendido 2 vezes, estava no mercado, estava no ecossistema de startups, e, cara, não teria sido possível chegar até aqui sem o trabalho dele. A velocidade que o projeto está andando é muito graças ao Pablo, ao ritmo que ele deu de contratação, de projetos, de andamento de funil de comercial, tudo, assim, a maturidade da empresa tá aqui do meu lado. Montar uma empresa, cara, quando a gente fala assim, vou chutar minimamente, tem, sei lá, de 15 a 20 caixinhas que você tem que estruturar. Exatamente. E às vezes fala, pô, tem uma ideia legal pra caramba. Se você for sem estrutura, mano, não fica, não dura, não passa o 6º mês. Por quê? Porque é muita caixinha. E é legal que você traz essa vivência. Deixa eu contar um pouco conta dessa temática. Ambiente aí que a gente está também, onde a gente se conheceu, que é lá o Hub Nova HC, que é o Hub de inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O Hospital das Clínicas é o maior hospital da América Latina. Gigantesco, São né? cerca de 30 mil colaboradores. É gigante, gigante. É lindo, assim. É SUS, né? É o Hospital Escola lá da faculdade. Isso há muitos anos. 80 anos. Muitos anos. 80 anos. É um orgulho aí fantástico, pra fantástico. E imagina que lá tem um hub, né? Tem cerca de 40 startups que circulam lá. São 1.000 metros quadrados. Tem, óbvio que nem todas são residentes lá. E tem um espaço físico. Não conhecia, pô, vamos lá um dia pra você conhecer. Eu me autoconvidei para Vamos lá, Gaudir. Tem algumas startups que ficam incubadas lá com estúdios e tem aqueles espaços de coworking, né? Abertos assim. São 1.000 metros quadrados, né? 2 andares. 2 andares, Isso é grande, dentro cara. do hospital, né? Ali na Rebouças, ali Não é perto daquele túnel que passa embaixo da avenida conhecido, né? O pessoal brinca. Eu falo que... É perto do túnel. É perto do túnel. Então tá bom. É o dos mortos. O pessoal sei, fala sei. que passa. Agora eu entendi. Essa lenda é verdade? É verdade. Passa por baixo, assim. Porque às vezes o carro do IML vem trazendo... Aí é o lado médico, assim. E a gente é como se fosse uma ilha ali dentro, né? Em termos de inovação, em termos... Assim, o HC como um todo tem muita pesquisa, tem muitas coisas, mas imagina que dentro desse hub... tem essas startups e eu lembro da minha história, eu lá querendo empreender, quando existe uma venture builder que é chamada Mozo, que cuida desse hub lá, que administra esse hub, é uma empresa privada, né? É uma venture builder. O que é uma venture builder? O trabalho da venture builder é ajudar a desenvolver a maturidade da startup. Então, às vezes chega gente com ideias, às vezes chega gente já faturando. querendo desenvolver produto, querendo desenvolver o BP, querendo ir para o mercado. Então, lá no Inova HC tem todo essa... Eles dão ambientação. Perfeito. E a visão e o suporte, talvez até de nome e branding. Aí a Venture Build chama Mozo. Mozo. M-O-S-O. M-O-S-O. Galera, parabéns aí pela iniciativa, hein? Aí eles se aproximaram e dão todo o suporte para essa turma aí que está nesse ambiente. Imagina um médico, um aluno de medicina, um profissional de saúde com alguma tese ali de saúde, querendo desenvolver uma startup sem nunca ter feito uma startup, né? Então, qual que é o papel da Mozo e da Venture Builder nesse contexto? Dar apoio, subsídio ali de conhecimento mesmo, de como se constrói uma startup,
para poder evitar a chance Queimar do a erro, ideia, né? Aí, às vezes, dar errado nessa ali, jornada, né? não pelos temas da hipótese a ser testada, mas por temas correlatos, acaba... Isso, Eles têm um É suporte, muito- por exemplo, muito bom de advogados lá, então eles dão todo um suporte jurídico desde o início da empresa para não ter dor de cabeça. Você já Sim. deve ter visto isso acontecer muitas vezes. Nunca né? vi, cara. Você falando aqui, veio passando. Não, na empresa, sócios, Sim, casamento, ou seja, aquelas não é coisas. só... Porque às vezes a gente pensa em startup, é tecnologia, olha que legal que você falou. É jurídico, contabilidade... Perfeito, exato. contratações Produto, e tal. visão, distribuição, né? Como é que é o go-to-market? Como é que você vai colocar isso no mercado? Quem que vai distribuir? Qual o formato de preço? Tudo isso a gente apoia e eu sou o head ali de portfólio dessas startups, né? Tem 2 anos que eu estou lá e eu ajudo a colher esses projetos, tanto na entrada quanto durante ali a gestão e execução do projeto. E eu, empreendedor, né, fica ali assim, pô, preciso achar uma tese, preciso achar a minha tese. Ficava ali todo dia tremendo ali, tentando encontrar. Quando eu conheci os meninos, cara, foi assim, uma atração imediata ali. Eu percebi a qualidade das pessoas, né, e a qualidade da tese. A tese me parece muito robusta, né? São 3 coisas que eu acho que uma boa startup precisa ter, assim, né? As pessoas, os founders certos, um bom produto e um bom mercado, assim, né? As 3 coisas precisam se encaixar. Quando essas 3 coisas encaixam, é mais fácil a vida, né? Meio que o exemplo que eu dei do BR-800, né? Quando não dá match, não tem sustentabilidade, vamos dizer assim. E aí eu vi essas características ali, me juntei ali com o co-founder, meio que pulei o lado do balcão lá, fui pro outro lado do balcão. Mas você tá na e eu bolsa, ainda tô lá, entendeu? Sim. Eu fico lá e cá. Não, mas é bom. É um processo de transição também até a startup ganhar maturidade, né? E se demandando cada vez mais. Então, assim, imagina que isso tudo aconteceu tem 1 ano e 4 meses, né? 1 ano e 4, 5 meses. O primeiro semestre do ano passado foi um período de exploração, assim, a gente ficou pesquisando soluções, fazendo entrevistas com o usuário, tentando entender. Fizemos uma tese, fizemos um pitch, um BP, e um plano de negócio, né? E conseguimos começar a apresentar isso para alguns investidores, pessoas físicas ali, investidores anjo. Conseguimos investimento anjo ali, pequeno, mas foi suficiente. Sim, é a jornada, né? Isso, e aí foi indo. Montamos a empresa, construímos o produto no segundo semestre e lançamos o produto em janeiro. Então, de janeiro para cá, a gente já tem uns 60 entre criadores e empresas em processo de onboarding na plataforma. É bastante. É muito. Esse ritmo me surpreendeu. Parabéns aí, viu? Fico muito feliz. Obrigado. Não é fácil. É muito difícil. E eu já tive... bateu o número mágico aí de 46%, né, por mês do Y Combinator. A gente olhou lá, qual que é o número? Qual que é o benchmark de crescimento? E a gente está perseguindo esse número. Óbvio que é muito cedo, é uma brincadeira, assim. Você tá brincando aquela história do tipo, no primeiro ano tem que crescer 200%? Tipo... Que senão para, né? Eu já vi isso aí. A gente... Eu aprendi isso num podcast aqui, o Magela me explicou. Isso é legal, assim, tem uma leveza aqui, tá? Ninguém né? A gente tá conduzindo a startup de um jeito leve também, como tem que ser. Sim, como mas é uma empresa, gostoso. Né? Mas é uma empresa e a gente... nós estamos muito felizes com esses 2, 3 primeiros meses ali, o funil já começa a dar resultados, né? A gente já teve lançamentos robustos. Já teve lançamento. Teve um lançamento que gerou R$40 mil em 72 horas de carrinho. Imagina, o primeiro produto nosso foi sei lá, teve 30 vendas ali no lançamento. Esse teve 400 vendas no primeiro dia. Então, pra gente, a tecnologia, o sistema vai... Isso tudo está sendo um aprendizado. Isso, e aí a gente vocês vão ajustando para lá, para cá, ajustando para cá. Exatamente. Até em termos de performance da solução mesmo. E tem outra coisa que é interessante, é que uma startup, ela não está toda pronta. Então, tem um monte de jornadas que ainda não estão disponíveis né, em termos de sistemas. Que tem mais coisas em versões do Exato. que prontidão, né? Mas o que é legal da startup é que é rápido. Então, a gente faz esses ciclos de feedback e implementação muito rápido e de histórias que a gente recebe de empresas grandes.
às vezes até tem uma intenção de inovar, intenção de fazer uma coisa nova, mas aí começa a bater em processos administrativos, tem que falar com o diretor de não sei quem para liberar um processo. Na startup é um para um. A decisão é mais rápida, né? Senta, conversa, isso aqui. Vamos fazer. Em compensação também tem o desafio do tipo assim, legal, a gente tem um caminho, aí de repente surge uma oportunidade. Aí algumas startups elas erram no quê? Vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá, vou pra cá. Às vezes vocês vão ter que negar algumas coisas que são bem atraentes e fala, não, a gente tem que ir pra cá. Exato. Porque senão vai em Z, né? Exato. Assim, esse é um exercício contínuo lá diário, todo dia chega alguém se aproxima. Essa é a arte de gerenciar uma startup. Né? E aí essa junção aqui, assim, né? Em outras startups que eu já fundei, eu era o executivo principal, eu era o idealizador da ideia. Aqui eu tô mais leve também, né? O Bernardo conhece tudo de produto, o Pedro é o cara de operações. Então eu fico hoje na retaguarda aqui. É muito legal. O abacaxi tá dividido, né? É muito legal. É legal você olhar pro lado e falar assim, pô, tem alguém que... Porque assim, não é todo dia que você acorda bem. Não é todo dia que você está na performance. Aí quando você olha, você fala, pô, tem alguém junto. E assim, né? O pessoal fala, né? Com um barco com muito comandante, sei lá, fica à deriva. Mas numa startup tem que ter uma divisão, né? Talvez menos apegado em funções. Claro que as pessoas têm funções, mas tem um propósito, né? Você tem que... Eu brinco, né? Eu falo com o meu sócio. Cara, tem hora que você tem que dar a volta do Schumacher. Não sei se vocês lembram. Ele inventou aquele negócio. Eu vou abastecer, eu vou ter que parar. Cara, ele dava 3 voltas, que era o recorde da pista. Porque nessas 3 voltas, que ele punha quase tudo em risco, na hora que ele voltava, ele tinha um processo mais tranquilo na sequência. E aí ia fazendo isso em... que legal, não conhecia essa expressão. Que eu que inventei. Eu acho que é legal também falar um pouco... Você dá porradas, você não vai dando porrada o tempo inteiro, senão você não aguenta. O Usain Bolt não corria maratona. Você dá uma porrada, respira, platô, porrada, platô, e aí vai. Outra coisa que eu acho que está sendo muito legal aqui é também a mescla do estilo aqui, né? Pô, eu tenho 46 anos, os meninos formando agora, formaram agora, o Bernardo e o Pedro, numa formação médica, que é outro mindset, outro jeito de enxergar as coisas, resolver problemas. Eu e você nascemos mais... legal pra caramba, eu e você somos bichos mais ou menos da mesma área, de tecnologia e tal. Ele já é de outra. Eles resolvem o problema de outro jeito. Em tese, entendeu? Vocês não se encontrariam em condições normais, né? Porque eles vivem em outro ambiente, né? Um médico vive num certo ambiente. Mas você vê a forma de analisar o problema, a forma de decompor, como criar a solução. É incrível ver isso assim, que você falou é muito legal, cara. né? Quando, vou até repetir, desculpa, que eu estava empolgado. Tá? Eles resolvem as coisas de outro jeito, né? Ou seja, não tem só um jeito de resolver as coisas. Né? Por mais que você tenha experiência agora, né? Aí você olha e fala, pô, olha o que os caras fizeram. É mais estranho, né? Porque eu sou médico e eu tô chegando na pedagogia, né? Então é uma derivação ainda mais lateral, né? Sim. Eu estudei pedagogia quase por hobby e cheguei aqui, né? Mas é isso mesmo. É o tal do Connecting Dots lá, né? Do Steve Jobs, né? E vamos contar aí o que vocês enxergam pela frente, o que vem pela frente aí para vocês. E conta um pouquinho aí para depois a gente dar uma finalizada e já contar também como que o pessoal pode encontrar vocês. Conta aí, então, resumindo. O que vem pela frente aí na história da SAP? Como, por exemplo, você tem o seu papel na Mozo também, né? Isso. Como é que isso contribui? Acho que é o momento de vocês contarem para quem estiver assistindo também querer participar dessa jornada e também para aprender, né? Pô, é ali que eu vou. Pô, às vezes eu gosto muito eu falo muito do prosperar junto, né? Deve ter outras pessoas com ideias legais nesse mundo. Como é que faz no Inova HC? Sei lá, abre aí, conta um pouquinho e como pode entrar em contato com vocês para fazer parte dessa história aí, nem que seja para acompanhar vocês de alguma forma, né? Legal, assim, tudo isso para já acho que está claro que a gente está no início de uma jornada, assim, né? E a gente tem ambições grandes, viu? Essa solução funciona em qualquer lugar, funciona em qualquer idioma, funciona em qualquer moeda, é uma solução global, a gente quer ser global, a gente quer ir para a América Latina, a gente quer ir para outros contextos. Hoje no mundo, a forma como a gente construiu, a gente identificou 2 startups que estão fazendo coisas não exatamente iguais, mas com algumas similaridades, uma na Hungria, outra na China. Então, assim, é óbvio que todo dia brota novas coisas, a gente pode ter falhado também e não enxergar tudo, mas
A visão é que a gente quer ocupar esse espaço que está aberto ainda. Já tivemos demanda para levar para a Argentina, para a Colômbia, para o México. Então, nos próximos meses, nossa intenção é evoluir ali na entrega no desenvolvimento da plataforma, nesse feedback desses primeiros criadores que estão embarcando. Tem uma rodada de captação que está num processo aí que a gente está em andamento aí, Pra tem dar um algumas próximo conversas, salto aí. porque tem um momento também que o tempo, né, de resposta e às vezes o baixo orçamento ali do capital próprio, do ticket da rodada anterior, meio que coloca a gente num ritmo lento e de repente isso pode ser ultrapassado, digamos, por um novo entrante, entendeu? Enfim, exato, mas se está tendo uma demanda por algo, é sinal de que a tese está sendo validada. Aí, na verdade, é uma prova de que está no momento de ir para uma série. Continuando nesse ritmo, o objetivo é dar um break-even no segundo semestre. A gente já está indo para falar de break-even e, obviamente, novos desafios vão sendo trazidos e a gente vai expandindo. Mas nessa esse jornada, espaço. ou seja, o que vocês fizeram já, em tese, já está dando igualando aí na visão, né? Ou seja, Sim. em teoria, o que vier para frente já é resultado positivo. Claro. Ainda tem muito, né? Assim, Sim. sempre tem muito, assim. Mas é aquele loop mas assim, nós estamos muito felizes com o primeiro feedback, com tudo que a gente está alcançando. O próximo momento nosso é realmente o roadmap é gigante, assim, é incrível, tem coisas incríveis para a gente fazer. E gestão de conhecimento, ele pode ser um ponto central, mas ele vai se conectar com um monte de coisa. Exato, aí começa a ter demandas de integrações e de entrada em outros contextos. Então a gente agora está sendo bastante... tentar ser bastante assertivo ali no onde que a gente entra, como que a gente entra, que sempre chegam propostas, às vezes, desviando ali do foco e tal. Então, nós estamos muito abertos hoje, assim, aqui é um ambiente que tem muita gente de empresas, de ecossistema corporativos. É muito bem-vindo qualquer contato para a gente tentar aproximar nossas soluções dentro das empresas e das corporações, tanto de empresas quanto educacionais, né, contextos educacionais. Sim. De uma forma geral, e partir para a continuidade. Assim, eu já tive startup no passado que foi muito difícil pegar o início ali. Você faz muito esforço e não vai. Não acontece. Fazer uma solução remada infinita. Essa aí parece que está remando e está indo o barco. Você está a favor você tem uma do sensação fluxo, de que sabe? Isso é muito importante. É muito legal isso que você está falando. Eu comento que eu uso figuras de linguagem às vezes. Assim, o bicho está pegando aqui é o mercado. Em algum lugar está tendo troca de energia, de um ponto A para o ponto B. E a energia ela não passa aqui, ela passa aqui, ó. Se você conseguir alcançar aqui, aí esse fluxo te leva. Perfeito. Só que para pegar isso daqui não tem resposta. Talvez ter o faro, uma percepção, algo que de fato dá, e aí você tem que levantar a mão. Para levantar a mão, cara, é essa treta que você está fazendo. Mas é gostoso, né? A gente que é empreendedor, é muito gostoso isso, assim, né? A gente, óbvio que todo mundo quer a visão de ir lá na frente, fazer o jogo grande, mas o jogo do dia a dia é gostoso, né? E a gente curte muito. Tem um amigo meu que ele é apaixonado por carros e hoje ele alcançou de poder ter esses carros mais modernos, esportivos e tal. Mas desde que eu conheço ele tem o hábito de sair de sábado e dar o rolê por onde essa galera de carros anda. Só que ele faz isso desde antes de ter carro, ele ia de bicicleta. Olha. Então, sabe, tem a ver com o hábito, o propósito. Vai dar certo, cara. Vocês vão trabalhar, né? Vocês têm a competência, tem a técnica, tem o produto, tem a ação, tá no lugar certo. Aí dá aquele toquinho lá. De onde veio? Sei lá, cara. Deu certo. E outra coisa que você fala que é muito legal, as conexões, né? É muito importante. A gente está aqui, a gente se conhecer, empreender sem conexões, sozinho dentro do quarto. Hoje com o digital, com o remoto, né? O trabalho remoto, às vezes uma falsa expectativa que você vai resolver tudo ali sozinho e tal.
E não é assim, a vida real é feita por conexões que impulsionam a gente, assim, e a gente está cheio de conexões, cada dia ampliando, e até estar aqui hoje é muito legal, muito, muito prazeroso pra gente. Pra mim. Maravilha. E você, Messi? Assim, reforçando a fala do Pablo, a sensação que dá, a impressão que fica é que dos muitos vales da morte que a empresa passa, a gente passou do primeiro. A gente quebrou aquele 90% das startups falem nos primeiros meses. Isso aí acho que a gente já quebrou, estamos com empresa com faturamento. A questão agora é que nem você falou, Gaudier, acertar a mão, não ser deixado entrar por essas vielas e perder o caminho principal, definir um ICP, crescer a empresa e seguir adiante. Em termos de próximos passos, não tem nada a complementar ao Pablo, acho que ele explicou bem. Todo dia entra feature nova, a gente trabalha do lado do time de tecnologia, apesar da gente não ser técnico, né? Eu e o Pedro, mas não tem como. Produto, tecnologia, Sim. Negócios, todos ali estão integrados. O mundo é digital aí. Galera, queria agradecer então, desculpa, falei galera, mas queria agradecer vocês. Show de bola, muita prosperidade para vocês. Certamente aí, não sei se minha opinião conta muito, mas me parece que vocês têm um storytelling legal, estão nos lugares legais, é um bom spot, né? Porque às vezes tem coisas legais que estão lá na Batcaverna, parece que vocês estão no lugar certo. Desejo total prosperidade, parabenizar, agradecer aí também, né? Vocês vieram aqui, mas tem o Pedro que faz parte aí da história também, né? Claro. Parabenizar aí toda essa jornada e desejar o máximo de sucesso aí, que vocês possam de fato alcançar, nem que seja 1% aí do propósito transformador aí de vocês. Com certeza esse 1% aí nós estamos falando aí milhões e milhões de pessoas aí no mundo inteiro. É isso, queria agradecer então. A gente que agradece, Gaudier. As perguntas de excelente qualidade aqui, uma conversa Foi bem legal, muito viu? gostosa. É que eu fiz uns flash de cara. E a equipe aqui do Movencast que está ajudando no suporte na gravação. Show. Legal. Galera, a gente acompanhou aí um pouquinho da história, da breve história, mas certamente aí que teremos vários capítulos aí da SAP. Monitore a evolução, baixem o app, tem um site, né, sap.com.br, né? Exato. E aí eu vi que tem toda a jornada para baixar o app e tudo mais. Acessem, aprendam isso, levem na sua empresa, levem dentro aí dos ecossistemas que vocês atuam, porque às vezes uma forma nova de você tratar o conhecimento para você pode te levar em caminhos novos e novas conquistas, né? Como todo o pessoal diz, né? Pode tirar tudo de você, mas a sua sabedoria, o seu conhecimento é o que vai te ajudar a recuperar, a criar o novo e, de certa forma, ninguém tira isso de você. Valeu, obrigadão pela atenção aí. Monitore a evolução da SAP e vamos desejar sempre bastante sucesso. Valeu, tchau, tchau.